Torcida do Náutico, falta de aviso não foi, falta de perspectiva e de análise não foi. O Náutico, desde o início da temporada, né, todo mundo que analisa futebol aqui em Pernambuco falou. Se o Náutico não repor as peças, se o Náutico não trazer jogadores à altura da competição, se o Náutico não acertar nos técnicos, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Conseguiu até certo tempo, certo ponto, certo modo, uma reação numa parte ali no meio do campeonato e depois morreu. E a velha história volta, a velha história volta. Eu não vou aliviar não, tá? Porque muita gente vem com aquele discursinho, o futebol de Pernambuco. Aqui não, aqui não. Sabe por quê? Essa galera que tem esse discurso de, o futebol de Pernambuco, tô falando da imprensa, tá? O futebol de Pernambuco tá decadente. Amigão, quando o Sport tava brigando lá por cima, ninguém falava que o futebol de Pernambuco tava evoluído. Ninguém falava que o futebol de Pernambuco tava bom na fita. Ninguém falava quando o Sport disputava a Sul-Americana todo ano, quando o Sport estava disputando Libertadores, quando o Sport estava jogando Copa do Brasil, quando o Sport estava ganhando campeonatos. Ninguém falava que o futebol de Pernambuco estava lá em cima, estava na alta. Aí aproveitam-se do rebaixamento do Sport de uma Série A, um alto escalão, de uma Série A para a Série B. Aí a turma pega o Sport, Náutico e Santa e faz assim, ó. Aqui não. Aqui não, não vem com esse clichê, não vem com esse papinho. Aqui não me entra isso, tá? Inclusive as outras praças que a imprensa daqui falava que estava na frente do futebol de Pernambuco, não tá. O futebol, por exemplo, o futebol de Alagoas, um tá no meio de tabela e o outro tá para cair para a Série C também, se juntar ao Náutico. E o Sport, que é o time que é o único time que é macho aqui em Pernambuco, tá sempre brigando pela parte de cima. O Sport fez um dos piores elencos montados durante a temporada, esse ano. E o Sport, mesmo com isso, tem camisa suficiente, pesada, no Nordeste, para conseguir manter o Sport em briga lá na frente. E consegue ir para a Série A. Mesmo que caia, mesmo que brigue para não cair, mas vamos lá, o futebol brasileiro ele evoluiu. E o futebol brasileiro evoluiu também. Então isso aqui é um dos motivos do futebol de Pernambuco não ter lá na Série A uma vez. O futebol de Fortaleza e Ceará, o futebol dessas praças, são muito mais simpatizantes do Sul e Sudeste. Ou vocês não cansaram de ver torcida do Flamengo lá? Existem simpatizantes lá nesses estados. Aqui não. Aqui ninguém simpatiza com São Paulo, Corinthians. Ninguém simpatiza aqui com essas equipes do Sul e Sudeste. Então é muito mais fácil garfar o Sport do que garfar um Fortaleza na Série A, do que garfar um Ceará, do que garfar até o próprio Bahia. Então o Sport é um clube mais indigesto. Então eu tenho orgulho de dizer que o Sport é o único time do Nordeste, não, de Pernambuco. É o único time de Pernambuco que sustenta ainda essa bandeira. Já fugi até do script do vídeo, mas eu precisava dar esse desabafo, que é o que eu vejo há anos acontecer isso. Se aproveitam e fazem esse tipo de discurso para não perder a audiência do Santináutico e dos torcedores deles e ficar com medo de falar a verdade para esses dois tipos de torcedores, porque eles são grandes e eles precisam dar audiência para as praças de rádio e TV. Enfim, o Sport não está na melhores das vidas daí, não está no seu melhor momento, mas está longe, muito longe de ser um Náutico, de ser um Santa Cruz. E não é clubismo, não. É a realidade. O Sport nunca caiu para a Série C em nenhum momento ruim dele. Em nenhum momento ruim do Sport na sua vida, na sua eternidade, ele nunca cai para a Série C. Ele nunca nem caiu, né? Ele chegou perto, 2004, 2005, sentiu o cheiro ruim, aqui nunca mais eu chego. Então é isso. Isso é uma realidade que ninguém gosta de contar. Mas voltando a falar do Náutico, o início da temporada é isso. O Náutico se acha, né, que ano passado a gente ficou ali, 7º, 8º colocado, não me lembro agora, 10º, até nos 10 primeiros ali da Série B, dá pra gente só acrescentar uma pecinha ali, outra aqui, que a gente vai conseguir fazer uma outra Série B. Isso eu acho que é a mentalidade do presidente do Náutico.
e do presidente, vice, diretor lá. Mas sendo que tinha muita confusão, velho. Muita briga interna dentro do Náutico, né? Era técnico que não era preterido por boa parte do elenco, era técnico que não tinha uma boa aliança com o presidente. Isso eram coisas extracampo acontecendo na equipe, no Clube Náutico Capibaribe. E de certa forma, acredito eu, de que não foram feitos, vamos dizer assim, olhares clínicos para os problemas. E isso foi se alastrando, né? Até saída de algum jogador, saída de outro jogador, né? Retomada de jogadores que eram tidos como medalhões ali da equipe, né? Lideranças. E começaram, né, a fazer contratações, de certa forma, contratações, ao meu ver, que foram errôneas, né? O início do ano do Náutico pecou um pouco nas contratações e pecou um pouco também nas demissões. Eu até falava com meus amigos alvirrubros que o Carpina, que era um dos centroavantes aí do início da temporada, jogador da base, ele não devia jamais ter saído do time. Ele não devia jamais ter sido mandado embora, porque ele era um dos melhores jogadores, mesmo da base. Ele era um dos melhores jogadores da temporada do Náutico. Ele era um dos artilheiros do time. Então por que ele foi mandado embora? E foi trazido um bocado de cabeça de bagre. E as outras decisões, né? Que foi justamente as mudanças de técnico totalmente errôneas. Então o Náutico ele também conseguiu errar nas mudanças dos técnicos. Ele trouxe técnicos que não tinham características parecidas para a continuação de um projeto. E na contrapartida foi trazendo jogadores ruins que não acrescentariam em nada à equipe alvirrubra. E sem contar que a última remessa, né, foi contratado jogadores que têm uma identificação, mas que não têm mais capacidade física para jogar no Náutico. Então, eu vejo que o Náutico ele pecou bastante nessa situação. Me perdoe os cachorros aqui, porque parece que quando eu falo, eles têm um fone de ouvido, na hora que eu vou falar, eles começam a latir. Mas, enfim, acredito que tudo é uma lição. Tudo é uma lição, mas não era algo de extraordinário saber que o Náutico ia cair para a terceira divisão. De voltar para lá. Eu acho que o Náutico não aprendeu. Eu acho que é um dos únicos e poucos times que não aprendeu com a lição de jogar a Série C. Porque você jogar uma Série C, jogar uma Série B já é grave. Jogar uma Série B, uma segunda divisão, já é grave pra caramba. Imagina você cair da B pra C. É muito mais grave. Então, cara, é você assimilar todos os erros que você fez, todos os erros que você praticou, e você não querer fazer ele mais. E teve muita guerra, né? Muita briga interna. Início do ano, o Náutico sofreu com o Retrô. O Retrô venceu 2 vezes o Náutico no campeonato. 2 vezes, vale lembrar. 2-1 no primeiro no início, né, na primeira fase, e na final, no primeiro jogo, venceu de 1-0. E aí teve invasão de torcida, cobrança nos jogadores, né? Teve aquele imbróglio todo que depois virou corriqueiro, né? Eles estavam lá invadindo, pá, tudinho. Já foram 3 jogos que teve esse tipo de confusão lá nos aflitos. E depois teve a eliminação da Copa do Nordeste. O Náutico não conseguiu passar de fase, mas chegou longe. Chegou longe na Copa do Nordeste, mas não conseguiu o feito, né? Foi eliminado pelo Fortaleza. Fortaleza muito favorito para a competição, tanto é que foi campeão, mas sabemos como foi campeão. E aí o Náutico depois planejou a série, foi campeão pernambucano em cima do Retrô, polêmica, né, com a expulsão do Giancarlo. Depois teve a questão do pênalti, né, que foi muito questionado, porque foi fora da área, coisa e tal, porque estava fora do campo, enfim. Mas foi campeão. E depois, quando foi para o brasileiro, ele já tomou pancada. Então ele já foi sendo sinalizado de que o Náutico, ali no início da Série B, já foi sinalizado que o Náutico ia sofrer apuros. Já no início. E muita gente achava que estava tudo bem, que era ressaca do pernambucano, coisa e tal. E aí foi seguindo, foi levando com a barriga. E aí foi errando. E nessas mudanças erradas de técnico, nessas mudanças erradas de planejamento,
de jogadores que não têm o perfil do Náutico, principalmente para jogar numa parte de baixo da tabela da Série B. Para você jogar uma reta final de Série B, você tem que entender que você tem que ter X jogadores, né, para assumir ali o protagonismo, para tirar o time, né, do marasmo ali embaixo. Tem que ter jogadores com identificação. E outra, o Náutico tinha que ter jogadores experientes, mais experientes em determinados, vamos dizer assim, determinadas posições. Um jogador goleador, experiente numa Série B. Tinha que ter um meio-campo que tinha uma experiência para chamar responsabilidade. Né? Teve muitos jogos, né, que o Jean ficou procurando alguém para jogar e não tinha. Né? As laterais, uma avenida e o principal numa Série B, defesa. O Náutico não tinha. Tanto é que foi uma das piores defesas da história, se brincar. Tomou bastante gol. Vai jogar agora contra o Grêmio e provavelmente possa perder o seu jogo, já que está rebaixado. Mas enfim, não sei como é que vai ser a postura do time. Mas a defesa do Náutico, a defesa é o fator mais crucial para a Série B. Você tem que ter uma defesa arrumada. E o Náutico não tinha. Então, de fato, eu vejo que o Náutico flertou muito com a Série C o ano inteiro. Não antes de começar a Série B. Aliás, antes de começar a Série B. Ele já estava flertando em outras competições, com erros dantescos na mesma fase. E aí, quando chegou a Série B, foi a constatação. Né? E muita gente ficou se agarrando só no título pernambucano. Eu falava muito com meus amigos avirrubros. E muitos até zoavam comigo. Então eu estou no meu direito de resposta também. Falavam assim, vai terminar na frente do Sport. Vai terminar na frente do Sport. E não é bem aí. O Náutico não é um time de chegada, vamos dizer assim, que cai e sobe. Ele não é esse time. Ele é um time que tenta, para conseguir um feito de voltar para a Série A, enfim, para voltar a ter um protagonismo, ele precisa ter um time bem arrumado. E não é o perfil desse time desse ano. Mas enfim, é isso. Rebaixado. O Brusque também foi rebaixado junto com o Náutico. E vamos ver, né? O que vai acontecer. A torcida tá pedindo a cabeça do presidente toda hora. E eu não sei, eu acho que o presidente possa ser que não renuncie, mas pelo que estão se falando, né, pelo que eu vejo de canais do Náutico, pouco provável que ele renuncie. Mas vamos lá. Eu acho que o Náutico tem que reformular tudo, cara. Tem que fazer do zero, começar do zero um projeto que eu acho que ele tentou começar quando estava na Série C, mas não levou a sério, porque subiu com a mãozinha de um juiz dando um pênalti contra o Paysandu e por isso está na Série B esse ano e ano passado também. Agora deixe sua opinião aí, deixe o seu like. Sei que vai ter um grande rejeito aí da torcida do Náutico, mas se entendeu o que eu quis dizer, deixa o like e fala aí a sua opinião, beleza? Saudações para todo mundo.